Chegou aquele momento todo especial no programa De Coração para Coração, o momento de meditarmos na santa e gloriosa Palavra de Deus. Hoje conosco o pastor Marcos Romano, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Meu irmão, minha irmã, ajude a evangelizar através do canal Marcelo Mesquita aí de Pregai. Olha, você não tem ideia, cada inscrição é importante demais para o canal. Então eu convido você, a sua família, os irmãos da sua igreja, a se inscrever no canal Marcelo Mesquita aí de Pregai. E não se esqueça de tocar no sininho das notificações. Se possível, após assistir esse vídeo, deixa o like, para que o YouTube entenda que este vídeo é um vídeo bom, tá bom? Pastor Marcos Romano e a Palavra de Deus aos nossos corações. Olá, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, a paz do Senhor. Que bom estarmos novamente aqui para estudarmos um pouquinho a Palavra de Deus, Hoje nós tivemos aí uma correriazinha na parte da manhã, Marcelo aqui com a rádio, eu com os trabalhos do distrito, cuidando das igrejas, mas nós temos certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Muito bem, queridos, eu queria perguntar para você que é meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo, você realmente acredita que Jesus vai voltar? Acredita? Bem, deixa eu contar uma história para você. Eu não nasci em lar cristão. Minha mãe pertencia a uma outra comunidade, E nós conhecemos o Evangelho, eu tinha meus 13 anos, mais ou menos. E foi uma mudança muito poderosa na minha vida e na vida da minha família. Minha mãe, com nossa família, quando abraçamos a mensagem de Cristo, as boas novas do Evangelho, houve uma mudança radical na nossa vida. Mas de tudo que nós aprendemos na Palavra de Deus, aquilo que mais me chamou a atenção, e também da minha mãe e de minha irmã, foi a volta de Jesus, Jesus voltar. Por que eu estou te dizendo isso? A minha mãe descansou no Senhor, crendo na bendita esperança, no ano de 1999, Eu estava ali no 3º ano na faculdade, e tive que parar os estudos por 2 anos, foi uma correria, e eu acredito piamente que minha mãe morreu salva em Cristo, uma mulher temente a Deus, muito fiel, uma serva do Senhor. E desde então eu tenho procurado apresentar para as pessoas esta verdade que conforta o meu coração, essa verdade que alimenta as minhas esperanças e me dá certeza de que a minha fé não é vã. E eu costumo dizer que Deus não é político, porque Deus promete e cumpre. Mas já passaram-se tantos anos, desde 1999, e minha mãe ainda descansa guardando a bendita esperança, como tantas outras pessoas que descansaram no Senhor. E o Mestre ainda não voltou. E eu quero perguntar para você, você já se sentiu também assim, um pouco triste, esperando algo que ainda não aconteceu? Eu acredito que sim, porque às vezes eu me sinto assim. Eu fico pensando, Senhor, por que ainda não? E em meio aos meus pensamentos eu tenho encontrado conforto e consolo na Palavra de Deus. E hoje eu quero dizer para você que o Mestre, ele vai voltar. Esteja eu preparado, você preparado ou não, o Mestre vai voltar. Queira eu, queira você ou não, o Mestre vai voltar. Não está condicionado à nossa vontade. Não está condicionado ao nosso querer, mas sim à vontade e à soberania de Deus. E nós precisamos entender essa verdade da volta de Jesus para estarmos preparados para aquele grande dia. O fato é que esta pergunta, ela vem permeando aí os séculos, ela vem criando até algumas dissensões. Você sabe que a Bíblia diz que os escarnecedores estão aí, e nós precisamos estar atentos para dar razão à nossa fé, mostrar a eles que a nossa fé não é vã. Mas para responder essa pergunta, eu encontrei em 2 Pedro, no capítulo 3, a seguinte declaração: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Sabe, meu irmão, minha irmã, Jesus ainda não voltou devido à sua longanimidade. O que é longanimidade? É o amor estendido, é o amor que Deus tem por você. Deus não quer que nós pereçamos. Deus quer que nós aceitemos o seu convite de amor.
E nessa manhã talvez eu esteja falando para alguém que ainda, de verdade, não aceitou o convite de Jesus. Sabe, eu como adventista, já o nome, né, já diz adventista, eu creio no segundo advento de Jesus. E você precisa crer também. Independente da tua comunidade, independente da sua igreja, nós cristãos, que somos cristãos, precisamos crer que Jesus está voltando. E este voltar de Jesus é baseado no seu amor. O amor de Deus por mim e por você está motivando a Deus. Eu acredito que Deus está tão ansioso quanto nós para nos reencontrar. Porque eu costumo dizer que Deus é um paizão, né? Deus é um paizão. Mas outro dia, para poder explicar como Deus é, como eu vejo Deus, eu usei a ilustração da minha mãe. Minha mãe, ela era assim muito carinhosa, né? Graças ao bom Deus, apesar dela ter trabalhado a vida inteira, eu acho que eu já falei com vocês, eu tenho orgulho de dizer que sou filho de empregada doméstica, né? Minha mãe ralou a vida inteira para dar sustento para mim e para minha irmã. Hoje eu sou pastor, eu tenho uma faculdade, especialização e tudo devido a uma empregada doméstica. Então você, mamãe, não tenha vergonha do seu trabalho honesto, tá bom? E você, filho, valoriza a sua mãe, viu? Mãe é coisa de outro planeta. E minha mãe, ela sempre demonstrou muito amor. Mesmo tendo que trabalhar muito, ela sempre procurava estar abraçando, beijando, falando palavras de apreço, de estímulo. E eu costumo dizer que Deus, sim, a Bíblia declara Deus como um pai, mas um Deus pai que ama como minha mãe. O exemplo para mim de amor de Deus foi a dona Diva Dias Romana, minha mãe. Minha mãe foi uma pessoa muito amável. E eu confio plenamente no que João diz no capítulo 3, no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus por amor deu Jesus. Deus por amor mandará Jesus voltar também para te buscar. Amém? Você fica feliz com isso? Então não desanime, porque no verso 17, João diz: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Muito bem, pastor, gostei desta mensagem, desse texto. Realmente, eu acredito na volta de Jesus, sei que sou amado. Mas e quando Jesus virá? Ainda não respondeu a minha pergunta. Quando virá e como será? Então tudo bem, vamos deixar que a palavra responda. Eu quero começar te dizendo que não vai ser um evento secreto. Porque tem muita gente por aí falando até que Jesus já voltou, só que Jesus não voltou. Jesus voltará em glória, majestade e poder nas nuvens. É isso que nós vemos aqui na palavra de Deus em Mateus. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Mateus no capítulo 24, no verso 27, nós encontramos a seguinte declaração. Olha que lindo. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, meu irmão, olha só. Se alguém disser para você que Jesus já voltou, não acredita não. Porque vai ser algo visível, não vai ser secreto. Por isso que Apocalipse 1:7 fala que ele virá nas nuvens dos céus e todo o olho verá. Não pode ser algo oculto, mas Satanás, ele quer que você acredite nisso. Satanás, ele é muito astuto. E ele tentou a Jesus no deserto como um anjo de luz. E Paulo diz que ele pode fazer coisas que nós não imaginamos. Satanás, ele é muito esperto. Então não dê créditos. Lembre-se, a vinda de Jesus será algo visível para que todo o olho possa ver. Além de ser visível, vai ser audível também. Olha que coisa interessante. 1 Tessalonicenses 4, verso 16, o apóstolo Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus. Amém. Glória a Jesus. Será um evento que todos poderão ouvir. É interessante que o apóstolo Paulo diz também que os mortos em Cristo são chamados à vida, eles ressuscitam primeiro. Depois os vivos, os que ficarem, serão transformados.
Então vai ser visível, audível e extraordinário. Mas olha só, Jesus não vem sozinho. Por que ele não vem sozinho? Mateus 25, verso 31, diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ou seja, Jesus vem de forma literal. Jesus vem de forma visível, não é secreta. Jesus vem de forma que todos poderão ouvir, não vai ser algo silencioso, hein? Tem trombeta, tem anjo cantando glória a Deus, vai ser um evento mais extraordinário do universo. Mas Jesus não vem sozinho, ele vem na companhia dos seus anjos para buscar os seus, para resgatar os seus remidos e levá-los às mansões. Mas surge uma outra questão. Muito bem, por que Jesus vem? Essa é uma questão importantíssima, e eu quero deixar que a palavra responda para você. Mateus capítulo 16, verso 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Meu irmão, olha para cá, chega aqui bem pertinho, olha dentro dos meus olhos, que eu quero te dizer uma coisa. Que obras você tem praticado? Hein? Eu, como cristão adventista, eu creio, prego e defendo que nós somos salvos pela graça. Não somos salvos pelas obras, mas eu, salvo pela graça, sou salvo para praticar boas obras. Então não adianta eu dizer que eu sou um cristão fiel, que eu sou salvo, que eu aceitei Jesus, se eu não faço aquilo que Jesus me pede. O próprio Senhor Jesus deixou claro que nós precisamos demonstrar a mudança. Então, olha para mim, preste atenção numa coisa, vou usar uma ilustração bem simples. Um pai que aceitou Jesus como Salvador, se tornou cristão, mas trai a esposa, agride os filhos, e só é cristão na igreja? Que mudança aconteceu? Que Jesus é esse? Então preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus. Se você já tomou a decisão ao lado de Jesus, já entregou sua vida a Jesus, você precisa praticar boas obras. Você precisa obedecer a Jesus, obedecer a palavra, obedecer aos mandamentos de Jesus, viver uma vida de integridade. Não é que isso vá te salvar, você é salvo pela fé em Cristo Jesus, mas você tem que mostrar. Por quê? Jesus também em Apocalipse capítulo 22, verso 12, diz assim: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Se você tem obras de justiça, você recebe o galardão. Se você não tem obras de justiça, você não recebe. Por isso que Paulo em Romanos 6, 23 diz: o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, se eu quero viver a vida de qualquer jeito, ou melhor, do meu jeito, fazendo a minha própria vontade, botando de lado tudo que a palavra diz sobre Jesus, sobre a salvação, meu amigo, no final você vai receber o seu pagamento. Não é assim que funciona? Você trabalha durante o mês inteiro aí, rala, acorda cedo, pega ônibus, trem, metrô, tudo lotado, porque no final do mês você vai receber seu pagamento. Então Jesus vem retribuir, tá bom? Resgate e salvação para os fiéis, justiça e morte eterna para aqueles que não aceitaram. Você nota que Jesus ele diz que quando ele voltar haverá duas classes, justo e injusto, ovelha e cabrito, um de um lado para a vida, um do outro para a destruição eterna. O que você está fazendo aí que ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Mas eu quero ir concluindo dizendo para você, quando acontecerá a segunda vinda, hein? Quando vai ser? Tem gente aí que está marcando data, né? Os próprios mileritas marcaram datas para o dia 22 de outubro de 1844. E ali ocorreu o que a história conta como o grande desapontamento. Jesus não voltou naquela data, mas eles não desistiram, eles entenderam o que havia acontecido e continuaram vivendo a fé cristã, pregando acerca de Jesus com o mesmo poder, com a mesma fé, com a mesma garra e dedicação. Mas Jesus ainda não voltou.
E quando Jesus voltará? Olha o que diz a palavra, Mateus 24, capítulo 24, verso 36 ao 39, diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi dito nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, preste atenção, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Meu irmão, tem uma coisa que eu não gosto, é ser pego de surpresa. Eu não gosto. Eu gosto de preparar minha agenda do dia, claro, pergunto a Deus qual é a agenda dele, submeto a minha agenda, a agenda de Deus. Ó Deus, o que eu tenho que tirar aqui, o que o Senhor não quer que eu faça, o que o Senhor quer? Claro, é Deus quem manda, eu sou funcionário de Deus. Mas entenda uma coisa, nos dias de Noé, o povo vivia a vida como se o dilúvio não viesse. E Noé estava pregando há anos, 120 anos de sermão. Uma escritora cristã diz que Noé, a cada martelada que ele dava na arca, era um sermão de advertência. E o povo ainda assim não quis saber. Mas alguns já me disseram, então pastor, Jesus vai voltar, tudo bem, tá certo. Mas aqui diz que Jesus não sabe o dia que vai voltar. Meu irmão, por favor, não pense assim. É um equívoco tremendo, tá bom? Lembra que Jesus é Deus. Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% homem. Mas tem uma situação, você sabe que o capítulo 24 de Mateus, Jesus está falando sobre um evento que estava por acontecer em sua época, que era a destruição do templo no ano 70, devido ao sítio e invasão do Império Romano, né? Jesus advertiu o que iria acontecer, falou para eles, deixou bem claro, mas Jesus também estava falando sobre eventos futuros. Mas pastor, ele disse que não sabe. Meu irmão, vamos pensar um pouquinho, hein? Para quem que ele estava falando? Hein? Era para anjos ou era para ser humano? Ser humano tem um tremendo problema, deixar tudo para a última hora. Imagina se Jesus diz para os discípulos, olha, eu vou voltar no dia tal, mês tal, ano tal, hora tal. Fala para mim, você acha que eles iam pregar com tanto ímpeto quanto fizeram, com tanta dedicação? Eles queriam saber, mas Jesus disse, não, esteja preparado hoje, porque se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Nós vemos aqui em Mateus 24, de 6 a 8, os sinais que Jesus falou, que não aconteceram na época dos discípulos. Eles esperavam que acontecesse, mas não aconteceram, mas são sinais que nós estamos vivendo. Ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Vede que não vos assusteis, porque é necessário que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Ainda não era o fim. Nós estamos vivendo isso, estamos muito mais perto do fim do que eles estavam. O texto continua, porque se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Meu amigo, imagina quando estivermos faltando ali segundos para a volta de Jesus, minutos, horas, dias. Você e eu precisamos estar nos apegando mais e mais à palavra de Deus, mais e mais. Buscarmos a santificação, o batismo do Espírito Santo, para vencermos as ciladas do maligno. Porque Satanás, ele vai também tentar nos enganar, falsificando a volta de Jesus. E Paulo, em Hebreus capítulo 3, versos 7 a 9, ele diz, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvides hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração. O Espírito Santo hoje está falando ao meu e ao teu coração. Apocalipse 3, 20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Meu amigo, você que me ouve aqui pela rádio Nova Shekinah, você que está me assistindo pela internet ou vai me assistir, você já tomou a decisão mais sábia que um ser humano pode tomar?
entregar a vida a Jesus, aceitar Jesus como Salvador e Senhor da sua vida? Se você ainda não fez, em nome de Jesus, eu quero apelar a você nesse momento. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Diga sim para Jesus, diga sim para a salvação, porque é um privilégio daqueles que creem. Que Deus te abençoe, que Deus esteja falando ao teu coração e fale durante todo este dia, e que a graça salvadora de Cristo possa alcançar a tua vida nesta hora, é a minha sincera oração, em nome de Jesus. Quero orar com você nesse momento. Pai querido e amado, por favor, ó Deus, visita este amigo, esta amiga, irmãos em Cristo, que precisam, ó Deus, refazer conceitos, entender que a tua palavra é a verdade, possam, ó Deus, realizar boas obras porque são salvos, e não realizar boas obras para serem salvos, que possam guardar os mandamentos não como forma de salvação, mas porque são salvos e têm prazer em obedecer ao Senhor e Salvador Jesus. Toma-os em tuas mãos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.